Olá, sou Adonis Saliba. Vou apresentar uma palestra intitulada Caminhando na Constelação de Peixes. Ela é baseada no texto de Robert Hand, publicado em Essays on Astrology em 1982. Vamos explorar a simbologia profunda dos dois peixes que compõem essa constelação. A análise de Hand nos convida a refletir sobre a dualidade entre o transcendental e o material, presente tanto na astrologia quanto na cultura humana. Ao longo desta palestra, examinaremos como esses arquétipos influenciam a nossa percepção da realidade e os desafios que enfrentamos na transição para novas formas de pensamento. Vamos falar da morfomata. A morfomata, ou seja, a forma da constelação de peixes, como ela é descrita no espaço, né? Na astrologia moderna, as constelações não desempenham um papel central, enquanto as estrelas fixas são ocasionalmente estudadas individualmente. Sua investigação como partes das constelações é menos comum. A astrologia sideral, usada tanto no Ocidente quanto na Índia, mantém uma correspondência aproximada entre signos e constelações. Mas, com uma diferença crucial, os signos do zodíaco sideral têm 30 graus cada, enquanto as constelações possuem extensões desiguais. Os antigos faziam uma distinção entre dois tipos de signos zodiacais: o zodianoeta e o zodíaco cognoscível, que correspondia aos signos siderais de 30 graus, e o morfomata, que representava as constelações em suas formas irregulares. Os signos siderais eram usados principalmente para localizar planetas entre as estrelas fixas, funcionando como zonas de influência. Mas as constelações morfomata recebiam maior ênfase, especialmente em obras como o Almagesto e o Tetrabiblos de Ptolomeu. Ele atribuía influências planetárias específicas a agrupamentos estelares dentro destas constelações. Embora Ptolomeu tenha descrito as constelações de maneira detalhada, sua interpretação se baseava em fontes antigas, perpetuando representações que em grande parte mantiveram sua forma até os dias atuais. Por exemplo, a constelação de peixes, que hoje conhecemos como dois peixes, nem sempre foi assim, havendo um período em que apenas um peixe era representado. E qual é o mito dessa constelação? O mito de peixes. Na verdade, na mitologia grega, que influenciou toda a base de desenvolvimento da astrologia ocidental, representa Afrodite e Eros, temendo o terrível monstro Tifon. Procuraram um refúgio no rio Eufrates. Tifon era uma criatura imensa, com braços que tocavam o Oriente e o Ocidente, cabeças de dragão nos dedos e pernas cobertas por serpentes venenosas. Seus olhos disparavam fogo e sua voz era uma mistura aterrorizante de sons de serpentes, touros e leões. Quando Tifon apareceu, ameaçando destruí-los, Afrodite e Eros, Afrodite gritou por ajuda, e Zeus, em resposta, transformou-os em dois peixes, permitindo que saltasse para o rio e escapassem da ameaça, criando assim a lenda dos dois peixes. Vamos falar um pouco sobre sincronicidade e projeção. A constelação de peixes, segundo essa perspectiva que nós vimos e descrevemos,
não deve ser vista como algo que influencia diretamente os eventos na Terra, mas como um símbolo que reflete o estado da consciência humana. Peixes não exerce sua influência através de radiação das estrelas fixas, mas sim porque a consciência humana projetada sobre ela gera um drama específico. A relação entre os eventos celestes e os da psique humana é não casual, isto é, não há relação de causa e efeito, mas sim uma correspondência simbólica. À medida que nossa consciência evolui, criamos interpretações culturais e mitológicas que moldam nossa percepção do universo. Essa projeção coletiva é transmitida de geração em geração, reforçando a continuidade dos arquétipos e símbolos culturais. A constelação de Peixes, como descrita por Ptolomeu, apresenta 2 peixes amarrados pela cauda por um nó, representando energias conflitantes. Um peixe nada verticalmente, fora da eclíptica, enquanto o outro segue horizontalmente próximo a ela. Esse simbolismo reflete as tensões e transformações culturais e espirituais que ocorrem durante a Era de Peixes. Desde o nascimento de Cristo, a passagem do ponto vernal por essa constelação marca o início simbólico do ano, do grande ano cósmico, né? Entretanto, essa imagem de Peixes vai além da astrologia moderna, sugerindo um processo de evolução espiritual que se desdobra através dos mitos e da consciência coletiva. Para analisar a precessão do equinócio vernal através da constelação de Peixes, é necessário calcular as datas em que o equinócio atinge as longitudes das estrelas fixas nessa constelação. Para isso, as longitudes das estrelas foram convertidas do zodíaco tropical para o sideral, corrigidas pelo movimento próprio das estrelas para a época do ano de 221 d.C., quando os zodíacos tropical e sideral coincidiram. As correções foram baseadas nas projeções fornecidas por Fagan e Bradley, que se alinham com o antigo zodíaco babilônico. A próxima etapa para gerar uma efeméride do ponto vernal em movimento do zodíaco sideral, permitindo calcular o ano aproximadamente em que o ponto vernal atinge cada estrela fixa. Esses cálculos, com uma margem de erro de aproximadamente um ano, fornecem uma visão cronológica dos principais eventos durante a Era de Peixes, conforme definida pelas estrelas da constelação. As estrelas da constelação de Peixes, conforme descritas por Ptolomeu, são divididas em 2 grupos principais: o peixe oriental e o peixe ocidental, com as estrelas distribuídas ao longo da corda que os une e o nó representado por Alpha Piscium, a estrela Aurixa. Alguns dos marcos importantes dessa morfomata incluem os seguintes pontos. 111 a.C., Alpha Piscium é a primeira estrela da constelação de Peixes a ser encontrada pelo ponto vernal, presumivelmente marcando o início da Era de Peixes. Em 371 d.C., encontra-se a estrela 65 Piscium, a estrela mais ocidental do peixe oriental. Marca o fim da Era do Peixe Oriental. Em
1351 depois de Cristo, esse é o ponto exato de transição no movimento do ponto vernal, através da constelação, e representando o meio exato da era de Peixes. Lembre-se que a constelação de Peixes tem 40 graus. Então esse é mais ou menos o ponto central dessa constelação. O 20º grau da constelação de Peixes, né? 1351. Em 1817 depois de Cristo, se encontra a estrela Ômega Piscium. Olha que interessante. O Alfa foi encontrado no nascimento e o Ômega em 1817. A estrela mais oriental do Peixe Ocidental. Marca o início da era do Peixe Ocidental. Durante o período de 371 a 1817 d.C., o ponto vernal se moveu ao longo da corda que conecta o nó Alfa Piscium à cauda do Peixe Ocidental. Mas só em 2813 d.C. vai se encontrar a última estrela, Beta Piscium, a estrela mais ocidental da constelação de Peixes. Marca o fim da era de Peixes, real, matemático, astronômico. Ao longo deste período, o movimento do ponto vernal através da constelação simboliza o desenvolvimento cultural e espiritual associado à era de Peixes. O simbolismo das estrelas e suas posições na constelação fornecem uma narrativa para o entendimento astrológico dessa era, representando a progressão de influências espirituais e materiais à medida que o ponto vernal se desloca de uma estrela para outra. Essa cronologia estabelece as fundações para a compreensão da era de Peixes e sua influência duradoura no pensamento astrológico e na evolução cultural e espiritual das civilizações ao longo do tempo. A análise das estrelas da constelação em relação ao ponto vernal revela uma conexão simbólica profunda com o desenvolvimento histórico e astrológico da humanidade. A era de Peixes, tradicionalmente, é associada ao cristianismo, especialmente no Ocidente, onde o símbolo dos dois peixes da constelação de Peixes adquiriu um significado cultural profundo. Essa simbologia, no entanto, também se expandiu para outras partes do mundo, em particular através do contato com a civilização ocidental. O mundo islâmico, por exemplo, compartilhou dessa imagem devido à herança cultural comum da Grécia e de Roma. Embora o Islã seja considerado fora do mundo ocidental, em termos culturais, ele é operacionalmente parte dessa esfera cultural. A análise da cronológica e astrológica revela que o ponto vernal entrou na constelação de Peixes por volta do ano 111 a.C., um período marcado por grande fermentação religiosa no mundo. Surgiram movimentos como os essênios, os terapeutas, que praticavam uma espiritualidade mística semelhante ao cristianismo. E já havia um forte elemento messiânico nessas religiões. Esperava-se um Messias que restauraria o reino de Israel. E a ideia de julgamento divino e o fim de tempos permeava a época, naquela época, né? Esse período histórico foi essencial para o surgimento do cristianismo e marcou realmente o início da Era de Peixes. O cristianismo, embora tenha florescido no Ocidente, deriva em parte da tradição zoroastriana dos antigos persas. O zoroastrismo apresentava uma visão linear da história, com a luta entre o bem e o mal, algo que influenciou fortemente o pensamento judaico e, por consequência, o cristianismo. Essa perspectiva linear de criação do mundo, né,
queda e redenção, com uma batalha final entre as forças da luz e das trevas, substituiu a visão cíclica das religiões antigas, como o hinduísmo. No zoroastrismo, acreditava-se que a luz triunfaria sobre as trevas, trazendo o fim do mundo material. O pensamento judaico, durante o cativeiro na Babilônia, foi profundamente influenciado pelo zoroastrismo. Os judeus adotaram várias ideias, como o conceito de um julgamento final e a figura de Satanás, que é um reflexo do Ahriman, o deus das trevas do zoroastrismo. Embora essa influência anteceda a Era de Peixes por centenas de anos, as ideias zoroastristas moldaram o judaísmo e, eventualmente, o cristianismo. O judaísmo, entretanto, preservou suas tradições mesmo após a conquista pelos gregos e, subsequentemente, pela invasão persa. Embora o Império Seleucida tenha tentado suprimir a religião judaica e a revolta dos macabeus manteve vivo o judaísmo. E a diáspora judaica se espalhou pelo Mediterrâneo, particularmente em Alexandria, Egito, onde os textos judaicos foram traduzidos para o grego. Com o tempo, as tradições místicas judaicas influenciaram o mundo romano, preparando o terreno para o surgimento do cristianismo. Essa nova religião, o cristianismo, introduziu uma visão linear da história, com a promessa de um reino de Deus que viria para redimir a humanidade. Essa perspectiva era distinta das antigas religiões pagãs, que viam o mundo como uma série interminável de ciclos de criação e destruição. O cristianismo trouxe a ideia de uma única criação, uma única história e um único fim. Além disso, o cristianismo herdou do judaísmo e do zoroastrismo a visão dualista do bem e do mal. Na antiga religião pagã, bem e mal eram relativos e definidos pelas necessidades dos deuses. No cristianismo, o bem e o mal tornaram-se absolutos, com o bem sendo associado a Deus e o mal a Satanás. Essa visão dualista criou um ambiente de intolerância em relação à dissidência religiosa, algo que se refletiu tanto no cristianismo quanto no islamismo, né? A divisão dentro dessas linhas doutrinárias. O simbolismo da constelação de Peixes reflete esse conflito entre o bem e o mal. O peixe oriental, que nada perpendicularmente à eclíptica, representa a alma tentando ascender ao plano divino, espiritual, enquanto o peixe ocidental, que nada paralelamente à eclíptica, simboliza a busca pelo entendimento do mundo material. Os dois peixes estão amarrados por um nó, o que representa a polaridade entre os dois aspectos, né? O bem e o mal estão unidos. A primeira fase da Era de Peixes, a Era do Peixe oriental, durou de 111 a.C. até 371 d.C. Durante esse período, o cristianismo passou de uma seita mística para uma religião dominante no Império Romano, culminando em 380 d.C., quando Teodósio declarou o cristianismo a religião oficial do Império. Essa era trouxe um enorme impulso espiritual, resultando na criação de uma das religiões mais influentes do mundo. No entanto, à medida que o ponto vernal se movia mais para o oeste, a ênfase no cristianismo como uma força espiritual diminui, e a Era do Peixe ocidental começou simbolizando a disseminação dessa nova religião pelo mundo.
O islamismo, embora teologicamente diferente do cristianismo, compartilha muitas das características e semelhanças dessas novas religiões e pode ser visto como uma extensão desse processo de disseminação religiosa. O messianismo, né? No ano de 1351, marca o ponto médio da Era de Peixes e coincide com o Renascimento na Europa. Durante esse período, a Igreja Católica começou a perder sua influência. E o Renascimento trouxe uma redescoberta do humanismo e uma reorientação da cultura europeia em direção ao mundo material e ao conhecimento científico. A partir desse ponto, houve uma expansão sem precedentes na cultura europeia, culminando nas grandes explorações e no surgimento de novas formas de pensamento. Na Idade Média tardia e no início do Renascimento, havia um temor crescente de que a era do Anticristo estivesse próxima. Profetas como Pierre Delis e Nostradamus previram a chegada do Anticristo, relacionando-o com eventos como a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa, que aboliu o cristianismo e instituiu o culto à deusa da razão, pode ser vista como o auge da Era do Peixe ocidental e o início de uma nova fase de oposição do cristianismo. Essa Era do Peixe ocidental, que se estende até os dias de hoje, reflete a transição do domínio religioso para uma sociedade mais secular, onde o progresso material substitui a promessa de salvação espiritual. No entanto, a busca por uma síntese entre o aspecto espiritual e material da existência ainda continua a moldar o pensamento humano na era contemporânea. Agora nós vamos entrar no peixe ocidental, né? Uma vez que já passamos pelo alfa e o ômega, né? Alfa e ômega. Cristo falou alfa e ômega. O peixe ocidental da constelação de Peixes simboliza a expansão no plano material, enquanto o peixe oriental representa a transcendência espiritual. O nó que une os dois peixes é crucial para entender a Era de Peixes, pois indica que o Cristo e o Anticristo não são opostos absolutos, mas sim manifestações polares dos princípios semelhantes. O início da Era do Peixe ocidental, em 1817, depois de Cristo, marcou uma transição significativa do domínio religioso para uma sociedade secular. O protestantismo, que parecia uma tentativa de ressurgimento espiritual, acabou enfraquecendo a autoridade religiosa e abrindo caminho para novas formas de pensamento, como a Revolução Científica e a Revolução Industrial. A Revolução Científica, especialmente em países como a Grã-Bretanha e França, reduziu a importância da revelação religiosa, substituindo-a pela observação empírica e experimentação. A noção do progresso terreno começou a substituir o conceito medieval de um céu no pós-vida. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial introduziu uma nova ética baseada na necessidade prática, manifestando-se da moralidade cristã tradicional. E o capitalismo e o marxismo surgiram como duas manifestações desse novo pensamento, ambos focados no materialismo e na estrutura mecanicista do mundo, e ambos contribuindo para o que pode ser interpretado como a Era do Anticristo.
O marxismo, em particular, substitui o conceito de cidade celestial pela sociedade sem classes, transformando-o nas forças econômicas, transformando essas forças econômicas, né, no motor da história. Curiosamente, o marxismo criou a própria ortodoxia, com heresias sendo reprimidas com o mesmo fervor das religiões tradicionais. Por outro lado, o capitalismo não suprimiu a religião, mas a utilizou para os seus próprios fins, demonstrando a complexa relação entre religião e materialismo moderno. Essa nova ordem não é inerentemente má. Ela reflete apenas a antítese dos valores da era cristã, ou da era de peixes, né? Se na era do peixe oriental o mundo era hierárquico e ordenado por autoridades espirituais, na era do peixe ocidental surgiram estados democráticos e ideais igualitários. Embora as desigualdades permaneçam, o ideal de igualdade social se tornou um valor central. Outro aspecto importante é a continuidade da expansão cultural do Ocidente. À medida que o ponto vernal se moveu para o oeste, a cultura seguiu o mesmo caminho. O Renascimento começou na Itália, espalhando-se para a França e Grã-Bretanha, e depois para os Estados Unidos, e para o Novo Mundo, né? Essa expansão cultural continua com o Japão, por exemplo, absorvendo tecnologia e cultura ocidental, apesar de sua rica história, e daí até a China, né? Que nos dias atuais reflete esse grande progresso e dando a volta ao mundo, chegando até hoje a Índia e possivelmente a África e assim por diante. Em resumo, o peixe ocidental simboliza a evolução da sociedade em direção a uma estrutura mais secular e materialista, refletindo o desenvolvimento de novos paradigmas culturais e ideológicos. Esse processo, embora desafiante, também trouxe avanços significativos para o pensamento humano, para a organização social e para a tecnologia, né? Então agora vamos ver o nó. Vamos falar um pouquinho do nó da constelação de Peixes para entendermos melhor o significado de tudo isso. O nó que une os dois peixes da constelação de Peixes, situado em Alfa Piscium, simboliza a conexão entre as polaridades do peixe oriental e do peixe ocidental. Embora representem filosofias distintas, ambas compartilham semelhanças importantes. O peixe oriental busca a transcendência no céu, enquanto o peixe ocidental projeta a esperança de um mundo melhor no futuro material. Ambos os sistemas filosóficos são intolerantes com heresias e definem o mal de forma absoluta, fundamentando-se na dualidade entre o bem e o mal. E assim a gente entende muito bem que a gente ainda está dentro da era de Peixes já em 2024, onde tudo isso ainda acontece e de forma mais polarizada, mas ambos estão amarrados ao mesmo nó. No entanto, uma conexão mais profunda e observada na relação entre a verdade e a humanidade nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Deus é visto como transcendente e separado da natureza. A verdade é concebida como externa ao homem e só pode ser compreendida a partir de uma perspectiva divina. No período do peixe oriental,
a verdade era derivada da palavra de Deus, conforme estabelecido pela Igreja. Na era do peixe ocidental, embora Deus tenha perdido o papel central na definição da verdade, a objetividade científica, que separa o observador daquilo que é observado, assumiu essa função. A consequência disso é uma cultura que desconfia da própria experiência humana e vê a natureza como algo a ser dominado. Hoje, surgem movimentos que desafiam o materialismo mecanicista, simbolizando mudanças importantes na consciência coletiva. Haja vista o advento da inteligência artificial. Muitos acreditavam que estamos à beira da era de Aquário, embora a era de Peixes ainda não tenha terminado. A resposta ao esgotamento da era do peixe ocidental pode seguir dois caminhos: uma regressão a formas primitivas de expressão cultural ou a criação de uma nova síntese que transcenda as limitações do dualismo da era de peixes. Isso ainda para ser visto daqui a algumas centenas de anos. Movimentos como o fundamentalismo religioso e o medo da tecnologia ilustram o primeiro caminho, mas acabam reforçando as mesmas divisões que procuram superar. Para transcender as limitações da era de peixes, é necessário um novo modo de ver o mundo, que vá além da dualidade entre o bem e o mal, além da separação entre a humanidade e a natureza, e que promova a consciência e o amor. Embora ainda tenhamos cerca de 900 anos, mais ou menos 800 anos, pela frente na era de peixes, a missão é clara: infundir a história com novos valores, trazendo uma visão mais integradora e consciente da nossa realidade atual. Muito obrigado. E assim fica a minha contribuição.